Aranha, símbolos máximos da ambição humana, poder econômico e avanço tecnológico. Mas e se eu te disser que essas gigantescas estruturas podem servir a um propósito muito mais profundo? E se, assim como a mítica Torre de Babel, esses prédios modernos estivessem sendo construídos como enormes antenas energéticas, capazes de canalizar, amplificar e até manipular forças invisíveis? Hoje, você vai conhecer uma teoria que atravessa a arquitetura, ocultismo, geopolítica e misticismo antigo. Prepare-se! Você nunca mais verá um arranha-céu da mesma forma. A Torre de Babel, descrita nos textos antigos, não era apenas uma construção em direção ao céu. Para muitos estudiosos esotéricos, ela era uma tentativa de criar um canal energético, conectando o mundo humano com dimensões superiores. Uma estrutura que concentrava vibrações, alinhada com constelações específicas, e capaz de gerar um tipo de campo espiritual. Segundo essa visão, a destruição de Babel não foi apenas punição, mas um ato para impedir o uso indevido dessa tecnologia ancestral. E se essa tecnologia nunca desapareceu, apenas se adaptou? Com a Revolução Industrial e o avanço da engenharia no século XX, o mundo voltou a erguer torres. Pense nos primeiros arranha-céus, como o Empire State Building e o Chrysler Building. Muitos detalhes em suas construções passam despercebidos pelo público. Seus formatos piramidais, os pontos metálicos afiados no topo, que funcionam como para-raios gigantes, e principalmente seus alinhamentos com outros prédios e marcos urbanos, criando uma grade geométrica sobre as cidades. Alguns dos arquitetos mais influentes da época tinham um forte interesse em simbolismo oculto e geometria sagrada. Seria tudo isso apenas uma coincidência ou uma intenção cuidadosamente planejada? Um ressurgimento da ideia de Babel? Nas últimas décadas, as construções ficaram ainda mais ousadas e, francamente, mais estranhas. Mas o que intriga pesquisadores alternativos é o padrão que se repete em megacidades como Dubai, Xangai e Kuala Lumpur. Primeiro, os formatos. Muitos edifícios modernos, como o Burj Khalifa, replicam formas de cristais e estruturas geométricas naturais, que são conhecidas por sua capacidade de conduzir e amplificar energia. Segundo, as alturas parecem ser ritualmente específicas. Não é raro encontrar projetos com 666 metros, 777 metros ou 108 andares, um número sagrado em diversas culturas orientais. Terceiro, os materiais. O uso massivo de aço e vidro é perfeito para criar estruturas que atuam como antenas gigantes. E por último, quando vistos de cima, certos complexos de prédios em algumas cidades parecem formar mandalas, diagramas energéticos usados por civilizações antigas para focar e direcionar poder. Mas o que isso significa na prática? Por que o construir antenas energéticas? Segundo algumas teorias, esses arranha-céus modernos funcionariam de maneiras muito específicas. Eles poderiam canalizar a energia telúrica, que são fluxos naturais que correm pelo subsolo da Terra, e amplificar os campos eletromagnéticos que já existem nas cidades, criando zonas de influência invisível. Outros sugerem que eles poderiam interferir na vibração mental coletiva da população, gerando uma espécie de harmônico urbano, que influencia humores e comportamentos. O resultado final seria a criação de nós de poder, pontos estrategicamente distribuídos pelo planeta, para intensificar determinadas frequências. Se essa tecnologia existe ou não, é uma discussão complexa. Mas os padrões arquitetônicos, sem dúvida, são muito questionáveis. Dubai é frequentemente chamada de Babel moderna. E não é por acaso. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, parece ser o epicentro dessa teoria. Dizem que ele é alinhado com constelações específicas em certas datas do ano, e suas proporções seguem rigorosamente os princípios da geometria sagrada. Mais do que isso, ele está cercado por estruturas que, vistas do cima, formam um desenho semelhante a um enorme circuito eletrônico. E não podemos esquecer da Palm Island, a ilha artificial que, do céu, parece um símbolo antigo de canalização energética. A pergunta que fica é: quem financia projetos tão grandiosos e simbólicos? Fundos bilionários que operam com um nível de discrição que nos faz questionar suas verdadeiras intenções. Isso nos leva às teorias geopolíticas. Alguns pesquisadores defendem que as chamadas Torres de Babel modernas
não são apenas marcos arquitetônicos ou atrações turísticas. Elas seriam parte de uma estratégia global muito maior. O objetivo seria criar hubs de energia urbana, para concentrar não apenas poder econômico, mas também poder vibracional. Ou a fazer isso, seria possível influenciar o comportamento coletivo das populações e, principalmente, marcar território em uma disputa silenciosa por domínio entre nações e corporações globais. Seja verdade ou não, o fato é que nunca na história humana houve tanta pressa em erguer edifícios cada vez mais altos, cada vez mais estranhos e, principalmente, cada vez mais simbólicos. Então, o que estamos vendo seriam apenas prédios, frutos da nossa engenhosidade e ego. Ou estamos testemunhando a construção de enormes antenas energéticas modernas? Estaríamos nós, como humanidade, repetindo a história de Babel, desta vez em escala global, sem sequer perceber o jogo em que estamos envolvidos? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que há um propósito oculto por trás desses gigantes urbanos? E qual arranha-céu você acha que esconde o maior mistério? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para mais vídeos como este. Até o próximo mistério!